No cubículo de proteção, o que a gente vai ter aqui, tá? No cubículo de proteção, ele está um pouco diferente dessa montagem aqui, perfeito? Dá uma olhadinha aqui onde que a gente começa. A gente começa da bucha de passagem, perfeito? Vem da bucha de passagem, onde a gente vai ter aqui agora já buchas de passagem interna e interna, diferente da outra, né? Que a gente tinha derivação por cima interna e externa, porque a outra ponta da bucha vai ficar sob efeitos de intempéries e a parte externa da bucha, normalmente ela é da cor amarronzada, porque para ela aguentar, né, raios UV, perfeito? E ela tem as saias para poder também reduzir esse caminho preferencial para falta e evitar aquilo que a gente chama do flashover, né? Então, essa daqui, diferente do de medição, ela já é interna, porque ela está recebendo de um outro cubículo, que no caso é o cubículo de medição, se vocês observarem aqui no corte, ó, ela está recebendo do cubículo de medição, então é uma bucha interna, perfeito? Nessa transição, tá? E ela passa por uma chave seccionadora no corte frontal. Sai da chave seccionadora, passa pelos transformadores de corrente, que são 3 no total, a gente está vendo no corte, mas a gente vê 3 normalmente. Esse projeto tem aqui também um transformador de potencial na parede, que é o nosso caso lá também, perfeito? E aí a gente tem o disjuntor no frontal. Como eu falei para vocês, vamos olhar no corte aqui frontal, chapa, perfeito? Chave seccionadora, abertura sob carga. Aquela chave seccionadora tem uma peculiaridade, ela não é abertura sob carga, mas ela comporta como se fosse, perfeito? Por quê? O que acontece? Ali, nela, ela tem um micro switch ali, nós vamos mostrar ele operando para vocês. Ela tem um micro switch que mesmo que não tenha essas câmaras de extinção de arco, aqui ó, diretamente na estrutura mecânica dela, a gente vai ter um micro switch na lateral dela. O que esse micro switch faz? Na hora que a chave seccionadora começa a abrir, esse micro switch é um contato que está diretamente ligado no trip do disjuntor. Tá? Então, quando o cara começa a abrir, ele não chega nem a fazer abertura, os contatos nem saem, por exemplo, eles não perdem o contato com a parte superior, nós vamos ver ali. Ele já manda o sinal de trip pro disjuntor, evitando que a pessoa abra aquilo dali, perfeito, e aí aconteça um arco, e o arco é prejudicial, pode causar, perfeito, um problema, um dano ali, né, prejudicial para o operador, tá? Então vamos dar uma olhadinha, desce no barramento aqui, como eu falei para vocês, passa pelos transformadores de corrente. No caso ali a gente está com 3 TCs que eles vão fazer a aquisição do sinal de proteção. Perfeito? Ele faz a aquisição do sinal de proteção e aqui a gente tem os eletrodutos que vão coletar os sinais dos transformadores de corrente. Você vê que muitas das vezes, para não poluir tanto o projeto, a gente não representa a fiação saindo aqui. Mas a gente, como montador, a gente entende qual que é a finalidade daquilo ali. Perfeito? No projeto. Isso é muito importante a gente salientar. Nesse caso aqui nosso específico, a gente colocou um T nesse ponto onde tem um LR aqui, tá? Para poder pegar o contato do micro switch aqui em cima na parte superior. Essa é uma coisa mais específica dessa montagem que a gente trouxe, perfeito? E aqui, novamente, a gente tem isoladores. Aqui não foi necessário, tá? Porque estava tudo muito próximo na nossa montagem, então não foi necessário isolador para poder fazer essa sustentação, tá? Porque o disjuntor não está nessa posição, como eu falei para vocês. Ele está no frontal. O correto é que o disjuntor estivesse ortogonal a essa parede, tá vendo? Ó, virado para a esquerda. Como para fins de estúdio, né, a gente queria que ele aparecesse frontal, a gente colocou esse disjuntor aqui, ó, a gente colocou ele no frontal. Isso daqui é o bloco, vai ficar fácil. Na verdade era para ele estar virado para lá, mas para fins de didática a gente colocou ele no frontal. Então aqui vai precisar sim de isolador. Por quê? Para poder dar sustentação mecânica nessa curva que a gente vai fazer para derivar para o disjuntor. Dá uma olhadinha aqui para você ver na planta, ó. Se você observar na planta, a gente vai ter que fazer, né, uma sustentação mecânica aqui, ó. O barramento vai fazer uma curva. E o Rocha fala também que a gente não pode nem fazer curva assim. A gente tem que fazer 2 curvas de forma que a gente dê sustentação para o barramento. Dessa forma assim, ó. Tá? Então a gente faz esse tipo de curva para dar uma sustentação mecânica e esse torque não poder prejudicar e não ficar muito bamba essa barra, tá? Então isso aí é um macete de montagem para aumentar a resistência mecânica quando a gente vai fazer esse tipo de derivação e acontece normalmente no cubículo de proteção. Perfeito? Então ali no frontal a gente está vendo aqui os 3 TCs,
as derivações e também o disjuntor pelo frontal. Aqui ali na nossa maquete específica, a gente tem também um transformador de potencial. Ele vai fazer, na verdade, ali a coleta dos sinais para o comando, tá? No lado direito, no fundo da subestação, a gente tem um outro TPzinho que não tem na nossa maquete específica, que ele sim é para coletar para alimentação auxiliar, dos sistemas auxiliares da subestação, e igualmente ele tem que ter, né, os dutos, né, que vão coletar o sinal dele aqui, ó, e vão mandar lá do outro lado da subestação através de eletroduto para o QGBT interno da subestação, que é para ligar o que, pessoal? Nisso daqui, iluminação, tá? Tomadas da subestação auxiliares que a gente sempre tem que ter na subestação. Perfeito?